Neste vídeo, irei apresentar mais uma asneira e covardia por parte desses líderes religiosos, onde colocam um livro tão sangrento e perigoso assim como a Bíblia é, em um patamar de um livro científico. E esse vídeo já é uma crítica de Ronaldo do canal, analisando as escrituras, que também irei fazer uma crítica em cima do mesmo vídeo do Silas Malafaia. Aí eu pergunto, como pode um livro tão escarneceiro e cheio de atrocidades, assim como a Bíblia é, ser um livro científico? Para ela ser um livro científico, ela deveria sempre estar se atualizando aos moldes das pesquisas científicas e dos avanços tecnológicos. Porque a ciência está sempre em processo de construção, de evolução e de inovação. Imagine você pegar um livro de ciências de 2000 anos atrás e for aplicar nos dias atuais. Por exemplo, um livro que fala de transplantes há 50 anos atrás. Se formos aplicar nos dias de hoje, seria um verdadeiro caos. Porque a ciência está sempre inovando, buscando conhecimento e novas técnicas de realizações de transplante, de tratamentos e de cirurgias. E quando falamos em livros religiosos, estamos falando de guia sistemático dogmático religioso de crenças mitológicas e não de ciência. Agora você vê um crápula como Silas Malafaia vai para um podcast falar uma asneiras dessas. O que Silas Malafaia falou, nem um analfabeto falaria uns absurdos desses. Isso é discurso e pensamento de pessoas irracionais, ignorantes. Mas na verdade ele fala isso para alienar, alimentar e prender ainda mais as suas ovelhas dentro dessa bolha que se chama religião. Na verdade, isso é um crime disseminar uma falsa ciência, ou seja, é uma pseudociência que busca induzir a sociedade com suas mentiras e falácias. Quando o Malafaia diz que Paulo falou que existem várias espécies de carne de animais, onde o Malafaia se refere como se ele foi o primeiro e único a perceber isso. Não sabendo Malafaia que desde a pré-história os nossos ancestrais já diferenciavam e já sabiam identificar o que era peixe e carne. Até porque os próprios hominídeos já caçavam e pescavam para a própria sobrevivência. Não sabendo Malafaia que muito antes desses personagens mitológicos bíblicos surgirem, as civilizações já tinham se desenvolvido há milhares de anos. É uma hipocrisia a pessoa querer desfazer e ignorar os fatos históricos das grandes civilizações para enaltecer e validar suas crenças mitológicas. Também, Malafaia afirma que a Bíblia diz que as estrelas têm brilho diferentes uma da outra. E para Malafaia isso é exclusivo só da Bíblia. Não sabendo Malafaia que muitos séculos antes do surgimento da Bíblia, as primeiras civilizações, como por exemplo os sumérios, eles já observavam os astros no céu. Os sumérios já tinham uma astronomia bem desenvolvida, através dos chamados zigurates. O que é zigurates? São construções arquitetônicas em forma de pirâmides que serviam para armazenar alimentos, para cultuar os deuses e também para observar os astros no céu. Até hoje ainda existem ruínas desses zigurates no atual Iraque. O Malafaia está precisando urgentemente estudar história, mas todas essas asneiras ditas por ele só é para enganar os desinformados e os alienados. Esses líderes religiosos têm que mentir mesmo, porque é de onde que saem suas luxúrias e todo conforto, através das suas mentiras. A mentira para os ignorantes é a verdade absoluta.
enquanto a verdade absoluta é um insulto e ameaça para os ignorantes. É por isso que o Brasil e muitos países religiosos, o QI é uma vergonha, porque muitas pessoas ouvir um discurso desse vai levar a Bíblia como algo verdadeiramente científico e não vai querer estudar e se tornar um grande ignorante do mundo da realidade. A Bíblia é um livro totalmente anticientífico. O próprio personagem mitológico Jesus deixou claro que ninguém, quando estivesse doente, não procurasse a ciência, os médicos e os hospitais, e sim procurassem a oração. Se estiver alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Então, o próprio suposto Jesus deixa claro que ninguém procure os médicos ou a ciência, e sim a oração. É um texto totalmente anticientífico. Na verdade, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é anticientífica. Porque em nenhum momento ela fala que a cura vem da ciência, dos médicos, e muito menos que fizesse uso da medicina. Outro ponto vergonhoso e insano dito por Malafaia foi sobre a ideia mitológica do homem vir do barro. Que vergonha um camarada ir a um podcast falar uma asneira dessa. Dizer que o homem veio do barro e ainda mais relacionando isso com ciência. Não sabendo ele tudo que existe no universo de plantas, de estrelas, de satélites naturais, de seres vivos, de vegetais e animais, são constituídos das mesmas substâncias químicas, que chamamos de blocos fundamentais para a vida. São eles: o carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Também são importantes o cássio, fósforo, enxofre, sódio, potássio e cloro. Então, tudo que existe no universo é composto por esses elementos químicos. Na verdade, somos poeiras de estrelas. E isso é confirmado pela ciência. Agora, nada do que Malafaia disse ou diz é comprovado pela ciência. Então, se os gases hidrogênio e hélio são os elementos mais abundantes de uma estrela, como são formados os planetas rochosos? Somos o quê? Poeira de estrelas, cara. As supernovas, né? Ela vai queimando todos os elementos até o ferro. Quando chega no ferro, ela explode. Quando ela explode, ela joga todos esses elementos pelo universo. Esses elementos, eles grudam na poeira, no gás, que ficou girando ao redor da estrela. E são esses elementos que vieram aqui e formaram a Terra, e formaram eu, você e todos nós aqui, tudo que a gente vê, entendeu? Então é muito legal isso, tá? Então veio de uma estrela muito grande. Quanto mais supernova tiver aí explodindo e espalhando, mais a gente chama de enriquecimento químico da galáxia. Esse é o nome técnico que o pessoal usa. Se liga no Chomps. Todos os seres vivos possuem esses elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e sulfuro, que significa enxofre em latim. Muito antes do mito do homem feito de barro na Bíblia surgir, essa mesma mitologia já existia na Epopeia de Gilgamesh e no livro de Astrahasis. Essa ideia de dizer que o homem veio do barro foi criado devido à cultura daquele espaço geográfico do Antigo Oriente Médio ou da Antiguidade Oriental, onde eram povos que trabalhavam com a cultura do barro. Exemplo disso temos os papiros, que foram constituídos através do barro. Então, dentro da cultura do barro, foi criada a mitologia da criação divina do homem, através do barro. Por isso, a importância de se estudar a história, porque através dela podemos desmistificar vários paradigmas que foram implantados na mente das pessoas e, por falta de conhecimento, levam uma vida de engano até a morte. Por isso também a importância de combater essas pseudagens religiosas. Precisamos de um Brasil com uma sociedade mais racional intelectualmente, porque
Dessa forma, nunca sairemos do lugar. Exemplo, o nível do QI do Brasil é o mesmo da Venezuela e do Irã, que é 83. O Irã e a Venezuela são países ditatoriais e totalitários, onde existem governantes que não deixam as pessoas pensarem por si mesmas. Então, o mesmo nível de inteligência e intelectualidade brasileira está no mesmo do Irã e da Venezuela. Então, por hoje só, e assistam agora o vídeo a seguir. Povo abençoado do canal, meu irmão. Pessoal, é o seguinte, o Malafaia teve essa semana no podcast do Vilela, lá do Inteligência Limitada, e ele falou que a Bíblia tem verdades científicas. Ele falou que a Bíblia é um livro científico. Será que é mesmo, pessoal? Então eu vou fazer um react aqui às falas do Malafaia, só desse trecho que ele fala da ciência, tá? Dentre tantas bobagens que ele falou de política, teologia e outros assuntos, mas aqui eu vou falar só da ciência, tá? Vamos ver o que o pastor fala. A Bíblia, existem 4 pilares no conhecimento, né? O conhecimento, tudo que é conhecimento... O conhecimento humano. Humano, tudo que é conhecimento está baseado nisso aqui. Conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento vulgar ou empírico das coisas da vida. Sim. E conhecimento teológico. A Bíblia é o único livro que possui a base do conhecimento. Você encontra na Bíblia conhecimento científico, você encontra na Bíblia conhecimento filosófico, você encontra na Bíblia conhecimento vulgar e conhecimento teológico. Como tem muitos amigos assim, então pastor, prova o que o senhor está falando. Então vamos lá, então vamos para a prova do que eu estou falando. Olha que coisa incrível. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39, também no versículo 41, ele fala de ciência. Nem toda carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra é a carne dos peixes. Isso é zoologia pura. Nossa, que descoberta científica que Paulo fez, gente. Alguém, por favor, peça para colocar o Paulo lá para ganhar um prêmio Nobel de ciência, de zoologia, porque Paulo falou que tem carnes diferentes. Foi Paulo que trouxe isso para a humanidade, pessoal. Eu acho que se não fosse Paulo, a gente não ia saber a diferença de uma vaca ou de um peixe. Sabe? Você podia pôr no prato uma bisteca de boi e colocar do outro lado um peixe. Ninguém ia notar a diferença se não fosse Paulo. Parabéns, traga um prêmio Nobel para Paulo, pessoal. Pessoal, a verdade é que o ser humano sempre soube disso, pessoal. Desde que o homem começou a evoluir, o ser humano sabe que tem espécies diferentes, porque são animais diferentes. O ser humano ele começa como um coletador e caçador, né? Ele caça animais e pesca, quando ele começa a evoluir. E é óbvio que o ser humano, mesmo sem saber letras naquela época, sem saber nada, ele sabia que um peixe era diferente de uma vaca, gente. Ou de um cordeiro, ou de um porco, por exemplo. De onde que o Malafaia tirou isso? O Malafaia acha que isso é ciência, que Paulo está trazendo ciência. Não, filho, isso já é conhecido desde que o homem começou a andar, filho. Todo homem sabe que tem carne, até um animal que não tem raciocínio lógico sabe que tem carnes diferentes. Se você der, por exemplo, um peixe para um cachorro, ele não come, já um gato come. Então, isso que o Malafaia está dizendo é de um absurdo sem tamanho. Ele acha que Paulo trouxe essa verdade científica para a humanidade. Fala sério, e os outros povos, Malafaia, que já faziam essa diferença? E os chineses, que nem tinham contato aqui com o Ocidente, mas já tinham lá pratos de peixe, pratos de frango, pratos de porco. E aí? Vamos ver mais. Ele está fazendo uma afirmação científica onde ninguém podia definir isso há 2.000 anos atrás. Uma outra ele diz assim: qual o terreno, assim são os terrenos. Então é uma afirmação científica. Ele está dizendo qual o terreno, terra. Sei. Assim são os terrenos, eu e você. Sei. Isso é uma afirmação científica. Ele está dizendo que o homem é da terra. Então, se o homem é da terra, os elementos químicos que são encontrados na terra são encontrados no corpo humano. O Malafaia acha que isso é científico. Ele acha que dizer que o homem veio da terra é ciência. Malafaia, que cientista fez algum estudo provando que o homem veio do barro? Ah, mas os elementos químicos são os mesmos. Isso aí, filho, você vai encontrar em outras coisas da natureza. Você pode pegar uma árvore e achar os mesmos elementos químicos. Quer dizer que o homem veio da árvore? Não. Agora, dizer que o homem veio do barro é uma ciência? Malafaia, isso não é defendido por nenhum cientista em nenhum lugar do planeta, Malafaia. Toda a ciência se baseia na evolução. Evolução das espécies. Da onde que você tirou que dizer que o homem veio do barro, que o cientista provou que tem os mesmos elementos químicos, isso é ciência, Malafaia? Isso é ciência? Uma ciência que vai contra o consenso da ciência? Não dá, pessoal. Perfeito. Os elementos químicos encontrados na Terra são encontrados no corpo humano. Isso é uma afirmação científica. Outra, cada um segundo a sua espécie. Isso aqui é uma afirmação científica. Em 1800
1856, um cientista chamado Mendel descobriu o código genético. O que diz o código genético? Características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Olha, ele fala de uma descoberta científica que corrobora com a evolução, ao mesmo tempo ele fala de uma outra artigo científico para corroborar que o homem veio do barro. Faz sentido para vocês, pessoal? É esse tipo de pastor e pregador que a gente tenta combater, entendeu? Porque eles atacam a ciência com uma ignorância, sabe, de um jeito que eu nunca vi. Realmente, as espécies passam material genético para a espécie seguinte, mas isso que é passado para a espécie seguinte pode mudar de acordo com o habitat. Isso é chamado adaptação. É isso que prega a teoria da evolução, tá? Aí ele fala aqui das espécies, né? Olha o que a Bíblia fala das espécies, ó. Isso aqui é um esboço de um vídeo que eu tenho no canal chamado Erros Científicos na Bíblia, tá? Aqui, ó. A Bíblia fala que a lebre rumina. Ó, que a lebre, porque rumina, mas não tem unha fendida, essa vos serás imunda. Levítico 11:6. O mesmo se repete em Deuteronômio 14:7, ó. Porém, estes não os comereis, somente dos que ruminam. Os que não têm a unha fendida, o camelo e a lebre. É isso que é ciência, Malafaia, para você? Aqui fala que insetos têm quatro pés, ó. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós abominação. Que inseto que tem 4 pés, pessoal? Será que o Malafaia sabe dizer um? Aqui é repetido em Levítico 11:20, ó. E Levítico 11:21. Aí aqui fala em Levítico 11:13 que morcego é ave. Tudo bem que a classificação naquela época poderia ser diferente, né? Mas isso é ciência? Já que o Malafaia está defendendo que a Bíblia é um livro científico, como é que explicar que inseto tem 4 pés, que morcego é ave e que lebre rumina? Isso é ciência? Alguém já viu uma lebre ruminando? Cruzamento de espécies diferentes não tem capacidade de autorreprodução. Isso é ciência na Bíblia. Olha outra coisa da Bíblia, de ciência. Diz que cada estrela tem um próprio brilho. Nossa, mas que descoberta científica! Meu Deus, traga um Oscar para quem escreveu a Bíblia, um prêmio Nobel. Nossa, uma pessoa percebeu uma coisa que uma criança de 8 anos percebe. Que cada estrela pode ter um brilho diferente. Nossa, tem que ganhar o Nobel os autores da Bíblia, pelo amor de Deus. Pessoal, isso é tão sabido pelo ser humano que isso aí é antigo. A astrologia ela começa aproximadamente com os fenícios, né? Acredita-se. E os fenícios, na época, eles chamavam a astronomia de astrologia. E eles já observavam que os corpos tinham brilhos diferentes, assim como as estrelas. Tanto que na Bíblia, o planeta Vênus, ele é chamado de uma estrela, a brilhante estrela da manhã. Porque ela tinha um brilho mais forte que sobrepunha o brilho de outras estrelas. Aquela profecia lá de Isaías 14:12. Hillel ben Shará, a brilhante estrela da manhã. Mas eles sabiam que as outras estrelas tinham um brilho mais forte ou mais fraco de acordo com a sua distância. Como, por exemplo, a constelação de Órion, a constelação de não sei o que, de Pégasus, isso e aquilo. Então isso não tem nada a ver com a Bíblia, pessoal. Isso tem a ver com a astronomia, que era chamada de astrologia antigamente. Porque eles achavam que os astros podiam influenciar as pessoas. Então quando ainda era astrologia, já se sabia que estrelas tinham um brilho diferente. Tanto que eu já expliquei aqui no canal o eufemismo de estrela, né? Porque algumas pessoas são chamadas de estrela. Aí o pastor quer dizer que isso é uma verdade bíblica, uma descoberta bíblica. Nossa, traga o Nobel para quem escreveu a Bíblia, viu? Que é uma puta revelação científica. Nenhuma estrela é igual. Cada estrela, como é que você daqui de baixo olhando as estrelas, você pensa que é a mesma coisa? Então, se você pegar uma criança num céu limpo, onde dá para ver estrelas, ela vai observar isso. Mas para Malafaia, isso é uma descoberta que a Bíblia trouxe, é uma descoberta científica da Bíblia. A Bíblia é um livro de ciência. Conhecimento vulgar, provérbios. Bom, aqui ele para de falar de ciência e fala de conhecimento vulgar, filosófico e teológico. No começo, aqui um pouquinho antes, pessoal, ele falou que a arqueologia comprova tudo o que a Bíblia diz. Não é verdade. Aquela passagem que eu falei para vocês depois dos Gadarenos, que Jesus se retira, Mateus fala que ele foi para um lugar e Marcos fala que ele foi para outro. Só que as duas cidades até hoje ninguém sabe que cidades são essas. Cadê a arqueologia comprovando? Tá vendo, pessoal? Esse tipo de pregação que é perigoso, que a gente tenta combater, a gente dá terra, que é a ignorância religiosa. A partir do momento em que um pastor fica botando na cabeça dos fiéis que a Bíblia é um livro científico, vocês vão ver essas aberrações aqui, ó. Tem crente aí que vai usar esse argumento aí do elemento químico do barro para provar que o homem veio do barro. Sendo que nenhum cientista nunca disse que o homem veio do barro. Pode até ter algum estudo comparativo de elementos químicos, como há em vários elementos da natureza, mas isso não prova que o homem veio do barro. Mas é isso que eles vão usar. Ah, porque Paulo falou que a carne é diferente. Nossa, que grande descoberta, né? O que seria da humanidade sem Paulo, né, amadinho? A gente nem ia saber que tem carnes diferentes. A gente poderia comer um porco pensando que está comendo um peixe. Nossa, parabéns, Paulo. E por dizer que as estrelas têm brilhos diferentes. Parabéns.
Vocês estão vendo, pessoal? É muita bobagem, né? Então aí, pessoal, eu só ia reagir essa parte aqui, tá? Que o Malafaia, durante a live, ele falou de outros assuntos. Tudo bobagem, como sempre, tá? Mas eu não tenho saco pra estar reagindo ele, não. Só queria reagir essa parte de ciência, porque aqui eu já tenho um vídeo que fala tudo isso daqui, ó. Morcego é ave. Aqui Jesus fala que se um grão de trigo morrer vai dar fruto, que é absurdo. Aqui em Mateus 13:31 Jesus fala que o grão de mostarda é menor das sementes, não é verdade. Aqui Tiago fala que ouro enferruja, não é verdade, ouro não enferruja, ouro é um metal nobre, por isso que ele vale tanto, porque ele não ferruja, ele resiste ao tempo e a altas descargas elétricas. Aqui fala que para combater uma praga tem que descascar as paredes da casa para combater uma praga. Nunca vi isso. Como é que uma praga vai grudar na parede? Se fosse no lençol, na roupa, que pegou uma sarna ou algo do tipo, até entendo, mas na parede não tem como. Aqui Jesus fala que pode comer sem lavar as mãos, e ele ainda fala que não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar. A ciência discorda. Se você comer sem lavar a mão, você pode pegar uma bactéria, até um verme, um parasita. Sabia que tem parasita em alguns alimentos? Então é perigoso isso daqui. Aqui em Timóteo, Paulo fala que o exercício corporal para pouco se aproveita. A ciência discorda. Atividade física e exercício corporal é muito bom para a saúde em qualquer idade. Na China tem até idosos que fazem exercícios físicos para manter a atividade física, sabia? Para manter o batimento cardíaco, a saúde em dia, a pressão regulada. Então aqui é bobagem. E por fim, em Gênesis, Deus fez no quarto dia o sol e a lua. Como que era o quarto dia se não tinha sol e a lua? Isso é uma verdade científica? Esse é o livro científico do Malafaia. Teve o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Aí só no quarto dia que Deus faz o sol e a lua. Como é que teve os outros 3 dias então, pessoal? O que marcava o que era dia e noite? Esse é o livro científico do Malafaia. Parabéns, Malafaia, meu irmão. A Bíblia é um livro de ciências. E você que viu esse vídeo, se não der like, você é esquerdopata, canalha, medíocre. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, pessoal, tá bom? Você vai ajudar a aumentar a atividade. Comente o que vocês acharam. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.